Não deixem essa faxineira tocar no presidente. O grito desesperado do secretário de Segurança ecoou pelos corredores do hospital sírio-libanês, enquanto uma mulher humilde, de uniforme azul desbotado e mãos calejadas pelo trabalho, tentava se aproximar do homem mais poderoso do Brasil que agonizava em uma maca, vítima de um infarto fulminante que ameaçava não apenas sua vida, mas o destino de 215 milhões de brasileiros. O que você está prestes a descobrir é uma história que abalou os alicerces do preconceito social brasileiro, uma história que nenhum noticiário teve coragem de contar na íntegra porque expõe, de forma brutal, como nossa sociedade subestima pessoas baseada em aparências, e como essa arrogância quase custou a vida do presidente da República e mergulhou o país em uma crise institucional sem precedentes. Hoje vou te revelar como Maria das Dores, de 52 anos, faxineira há 15 anos no hospital mais luxuoso de São Paulo, se transformou na pessoa mais importante do Brasil durante as 6 horas mais tensas da história política nacional. E como o preconceito de classe de médicos, seguranças e autoridades quase impediu que o milagre médico mais extraordinário já realizado em solo brasileiro acontecesse. Esta não é apenas a história de uma cirurgia que desafiou todas as probabilidades médicas, é a história de como uma mulher invisível aos olhos da elite se tornou a única pessoa capaz de salvar a democracia brasileira quando todos os especialistas renomados declararam a situação como impossível de resolver. O Hospital Sírio-Libanês não é apenas um centro médico, é um templo da elite brasileira onde políticos, empresários bilionários e celebridades internacionais vão quando precisam dos melhores cuidados médicos que o dinheiro pode comprar. Localizado no coração de São Paulo, o hospital combina tecnologia de ponta com um atendimento que custa mais por dia que muitos brasileiros ganham em um ano inteiro. Nos corredores de mármore italiano, enfermeiras caminham silenciosamente, atendendo pacientes que ocupam suítes que mais parecem apartamentos de luxo, enquanto médicos formados nas melhores universidades do mundo discutem casos complexos usando equipamentos que custaram milhões de dólares para importar. É um mundo onde cada detalhe foi projetado para transmitir excelência, sofisticação e exclusividade absoluta. Maria das Dores trabalhava ali há 15 anos, sempre no turno da madrugada, sempre invisível, sempre tratada como parte da mobília. Pelos médicos que mal notavam sua presença enquanto ela limpava meticulosamente cada sala cirúrgica, cada quarto de paciente, cada corredor por onde transitavam as pessoas mais importantes do país. Para os médicos e autoridades, ela era apenas mais uma funcionária de limpeza, facilmente substituível, geneticamente inferior aos profissionais que realmente importavam. A hierarquia do hospital era rígida como uma estrutura militar. Médicos, no topo da pirâmide social, enfermeiras especializadas logo abaixo, técnicos e auxiliares no meio, e funcionários como Maria lá embaixo, praticamente invisíveis para quem realmente mandava. Era um sistema que funcionava perfeitamente até o dia em que essa hierarquia quase matou o presidente da República por puro preconceito social. O que ninguém sabia é que Maria observava tudo com olhos treinados para muito mais que detectar sujeira em pisos de mármore. Durante 15 anos, ela havia presenciado milhares de procedimentos médicos, absorvido conhecimento técnico através de observação silenciosa e desenvolvido uma compreensão da medicina que transcendia qualquer educação formal que os médicos diplomados poderiam imaginar. Presidente João Carlos Mendes tinha 58 anos e representava o Brasil há 3 anos com aquela autoridade natural de quem sempre ocupou posições de poder. Ex-governador de São Paulo, advogado formado pela USP, político de carreira que construiu sua reputação sendo implacável com oponentes e exigente com subordinados. Para ele, o mundo funcionava através de hierarquias claras, onde cada pessoa tinha seu lugar definido pela educação, dinheiro e influência política. Mendes
tinha o hábito típico de homens poderosos de tratar funcionários de serviços como seres humanos de segunda categoria. People que existiam apenas para executar tarefas básicas, sem questionar ordens ou oferecer opiniões sobre assuntos que estavam acima de sua capacidade intelectual. Durante suas visitas frequentes ao sírio-libanês para check-ups preventivos, ele mal notava a presença de funcionários como Maria, que para ele eram tão relevantes quanto os equipamentos de limpeza que ela operava. Maria das Dores, por sua vez, tinha uma história que nenhum dos médicos ou autoridades se deu ao trabalho de conhecer. Filha de uma família rural do interior de Minas Gerais, ela havia sido a primeira da família a terminar o ensino médio. Sonhara em estudar medicina, mas nunca teve recursos financeiros para pagar uma faculdade. Aos 22 anos, mudou-se para São Paulo com a esperança de conseguir trabalho que permitisse custear os estudos, mas a vida real se encarregou de transformar sonhos em necessidades de sobrevivência. Durante 15 anos limpando o hospital, Maria desenvolveu uma rotina obsessiva de observar procedimentos médicos sempre que possível. Ela memorizava nomes de medicamentos, decorava técnicas cirúrgicas, estudava anatomia através de livros que encontrava esquecidos em salas de espera e, aos poucos, foi construindo um conhecimento médico autodidata que rivalizava com muitos profissionais formados. Mas, para o mundo exterior, ela continuava sendo apenas uma faxineira. A diferença fundamental entre o presidente e Maria não estava apenas na educação formal ou posição social, mas na forma como cada um enxergava outras pessoas. Mendes via funcionários como Maria através da lente do preconceito de classe, incapaz de imaginar que alguém inferior pudesse ter conhecimentos valiosos. Maria, por outro lado, observava cada pessoa como um universo complexo de experiências e habilidades, respeitando desde médicos renomados até outros funcionários de limpeza. Era uma terça-feira chuvosa de setembro, quando o presidente João Carlos Mendes chegou ao hospital para aquele que deveria ser um check-up de rotina, parte de sua agenda médica preventiva, que incluía consultas trimestrais com os melhores cardiologistas do país. Ele estava acompanhado pela comitiva habitual: secretário de Segurança, 2 agentes da Polícia Federal, médico pessoal da presidência e uma equipe de comunicação preparada para transformar uma consulta médica simples em demonstração de transparência governamental. Às 14h47 p.m., enquanto o presidente conversava descontraidamente com Dr. Eduardo Carvalho, seu cardiologista pessoal, sobre os resultados excelentes de seus exames preliminares, algo terrível aconteceu. Mendes interrompeu a conversa no meio de uma frase, levou a mão ao peito com uma expressão de dor que gelou o sangue de todos os presentes e desabou na cadeira, emitindo um gemido que soou como o rugido de um animal ferido mortalmente. O infarto foi fulminante e devastador. Em questão de segundos, o homem mais poderoso do Brasil se transformou em um paciente crítico, lutando contra a morte, enquanto monitores cardíacos disparavam alarmes que ecoavam pelos corredores como sirenes anunciando o fim do mundo. Doutor Carvalho, com seus 20 anos de experiência em cardiologia, jamais havia presenciado um ataque cardíaco tão severo em alguém que momentos antes parecia estar em perfeita saúde. O pânico se espalhou pela comitiva presidencial como fogo em Mataseca. O secretário de Segurança gritava ordens contraditórias no rádio. Agentes da Polícia Federal corriam pelos corredores, sem saber se estavam lidando com emergência médica ou possível atentado, e o médico da presidência tentava desesperadamente estabelecer comunicação com o Palácio do Planalto para informar que o país acabara de mergulhar na maior crise institucional de sua história recente. Maria das Dores estava limpando o corredor adjacente quando ouviu os alarmes e presenciou a correria desesperada de médicos e autoridades. Ela observou o Dr. Carvalho aplicar os primeiros socorros no presidente inconsciente, notou a palidez mortal que tomou conta do rosto de Mendes e, com sua experiência de 15 anos observando emergências médicas,
percebeu imediatamente que aquele não era um infarto comum que poderia ser tratado com procedimentos convencionais. Em questão de minutos, a notícia vazou para a imprensa e o Brasil inteiro parou para acompanhar boletins médicos que informavam apenas que o presidente havia sofrido um mal-estar e estava recebendo os melhores cuidados médicos possíveis. Mas dentro do hospital, a realidade era muito mais sombria. João Carlos Mendes estava morrendo e ninguém sabia se ele sobreviveria às próximas horas. Em menos de uma hora, o Hospital Sírio-Libanês havia se transformado no epicentro da maior crise médica e política da história brasileira recente. Helicópteros pousavam no heliporto do hospital, trazendo os mais renomados cardiologistas e cirurgiões cardiovasculares do país, homens e mulheres que haviam dedicado décadas de suas vidas a salvar corações, mas que agora enfrentavam um caso que desafiava todos os protocolos médicos conhecidos. Dr. Roberto Figueiredo, considerado o melhor cirurgião cardiovascular do Brasil, chegou de helicóptero diretamente de Brasília e, após examinar os resultados dos exames de Mendes, fez uma declaração que gelou o sangue de todos os presentes. O presidente sofreu o que chamamos de infarto de parede posterior com ruptura do septo interventricular. É uma condição que mata 95% dos pacientes, mesmo quando operados pelos melhores cirurgiões do mundo. Nas condições atuais dele, uma cirurgia seria suicídio médico. A segunda opinião veio de doutora Patrícia Almeida, cardiologista formada no Johns Hopkins, que havia voltado dos Estados Unidos especialmente para avaliar o caso. A artéria descendente anterior está 100% obstruída. Mas o problema maior é que o músculo cardíaco já começou a necrosar de forma irreversível. Mesmo se conseguíssemos desobstruir a artéria, o coração já não tem força suficiente para bombear sangue. É impossível operar nessas condições sem matar o paciente. Na mesa. O terceiro especialista, Dr. Carlos Mendoza, que havia estudado na Mayo Clinic e operado presidentes de outros países, foi ainda mais direto. Senhores, eu opero há 25 anos e já salvei pacientes que outros consideravam impossíveis. Mas este caso está além da medicina atual. O presidente precisa de um milagre, não de uma cirurgia. Qualquer tentativa de intervenção cirúrgica resultará em morte imediata na mesa de operação. Enquanto os 3 maiores especialistas do país debatiam no centro cirúrgico, cercados por equipamentos que custavam milhões e tecnologia de ponta que representava o que havia de mais avançado na medicina moderna, Maria continuava limpando os corredores adjacentes, ouvindo cada palavra da discussão médica através das portas entreabertas. E pela primeira vez em 15 anos, ela discordava completamente do diagnóstico dos médicos mais renomados do Brasil. Para Maria, que havia observado milhares de cirurgias cardíacas durante suas madrugadas de trabalho, o caso do presidente não era impossível, era apenas extremamente complexo. Ela havia presenciado o Dr. Yamamoto, um cirurgião japonês visitante, realizar uma técnica inovadora de bypass múltiplo em pacientes com condições similares 3 anos antes. A técnica não estava em nenhum livro médico brasileiro, mas Maria havia memorizado cada movimento, cada detalhe, cada instrumento utilizado. Eram quase 6 horas da tarde quando Maria das Dores tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Depois de ouvir pela terceira vez os médicos repetirem que o caso era impossível e que não havia nada mais a fazer além de deixar o paciente confortável, ela respirou fundo, largou seus equipamentos de limpeza e caminhou determinada em direção ao centro cirúrgico, onde o destino do Brasil estava sendo decidido por homens que ela considerava tecnicamente competentes, mas limitados por sua própria arrogância acadêmica. Com licença, doutores, ela disse com aquela voz suave que sempre usava para não incomodar pessoas importantes. Eu ouvi a discussão sobre o caso do presidente e... Bem, talvez eu possa ajudar. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia sugar todo o oxigênio da sala.
Os 3 maiores cardiologistas do país olharam para Maria como se ela tivesse acabado de sugerir que sabia voar ou que tinha poderes sobrenaturais de cura. Dr. Roberto Figueiredo foi o primeiro a reagir, e sua reação foi exatamente o que Maria esperava. Uma mistura de incredulidade, irritação e desprezo de classe que caracteriza homens poderosos quando confrontados por pessoas que consideram inferiores. Desculpe, mas acho que você não entendeu a gravidade da situação. Estamos lidando com a vida do presidente da República. Não é lugar para pessoas sem formação médica. A situação ficou ainda mais tensa quando o secretário de Segurança, que havia permanecido em silêncio durante toda a discussão médica, explodiu em uma demonstração de preconceito que seria lembrada por décadas. Não deixem essa faxineira tocar no presidente! Ele gritou, sua voz ecoando pelos corredores esterilizados. Vocês perderam a cabeça? Uma empregada doméstica vai operar o chefe de Estado? Isso é loucura! Doutora Patrícia Almeida tentou ser mais diplomática, mas sua condescendência era ainda mais ofensiva que a brutalidade do secretário. Maria, nós entendemos sua boa intenção, mas cirurgia cardiovascular requer décadas de estudo especializado. Não é algo que se aprende observando. Por favor, deixe os profissionais cuidarem da situação. O tom que ela usou era o mesmo que uma adulta usaria para explicar conceitos simples para uma criança especialmente lenta. Mas Maria não desistiu. Ela havia passado 15 anos sendo invisível. 15 anos sendo tratada como mobília humana. 15 anos engolindo humilhações porque precisava do emprego. Mas naquele momento, com a vida do presidente por um fio e os especialistas declarando derrota, ela sabia que tinha conhecimentos que poderiam fazer a diferença entre vida e morte. Doutores, eu sei que parece impossível, mas eu conheço uma técnica que pode salvar o presidente. Foi quando o doutor Carlos Mendoza cometeu o erro que quase custou a vida de João Carlos Mendes. Uma faxineira conhece técnicas que nós não conhecemos? Isso é ridículo! Você passa o dia limpando o chão e acha que entende de medicina cardiovascular? Saia daqui antes que eu chame a segurança. Sua risada cruel ecoou pela sala, como o som de vidro sendo quebrado, e todos os médicos presentes se juntaram ao coro de humilhação. O que eles não sabiam é que Maria havia memorizado uma técnica revolucionária de revascularização múltipla, que poderia salvar pacientes em condições consideradas impossíveis pela medicina convencional. Mas o preconceito de classe dos médicos estava impedindo que o milagre acontecesse. Foi nesse momento de total desespero médico que aconteceu algo que mudou o curso da história brasileira. Dr. Yamamoto, o cirurgião japonês que havia visitado o hospital 3 anos antes e que, por coincidência, estava novamente no Brasil para um congresso médico, chegou correndo ao centro cirúrgico após ser chamado como última esperança pelos colegas brasileiros. Ele examinou rapidamente os exames do presidente e fez a mesma avaliação sombria dos outros especialistas. Mas quando ele ouviu Maria repetindo pela 4ª vez, "Eu posso salvá-lo?", algo na determinação dela chamou sua atenção. Ao contrário, dos médicos brasileiros, Dr. Yamamoto havia crescido em uma cultura onde humildade e observação cuidadosa são valorizadas acima de diplomas e títulos acadêmicos. "Por que você acredita que pode ajudar?", ele perguntou para Maria, ignorando os protestos indignados dos colegas brasileiros. "Dr. Yamamoto", Maria respondeu olhando diretamente em seus olhos. "Eu estava presente quando o senhor operou o Sr. Tanaka em 2020. Eu vi a técnica que o senhor usou para revascularização múltipla em pacientes com ruptura septal. Eu memorizei cada movimento, cada instrumento, cada detalhe do procedimento. O caso do presidente é similar ao do Sr. Tanaka, e eu sei que a técnica pode funcionar." O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Dr. Yamamoto olhava para Maria com uma expressão que misturava surpresa e curiosidade genuína.
Ele se lembrava perfeitamente da cirurgia que ela mencionou. Tinha sido um dos casos mais complexos de sua carreira. Um paciente que todos consideravam impossível de salvar, mas que havia sobrevivido graças a uma técnica experimental que ele havia desenvolvido no Japão e nunca havia ensinado formalmente a ninguém. Você observou minha cirurgia há 3 anos e memorizou a técnica? Ele perguntou, sua voz carregada de incredulidade respeitosa. Maria assentiu e começou a descrever o procedimento com uma precisão técnica que fez todos os médicos presentes ficarem em silêncio absoluto. Ela descreveu cada passo da cirurgia, cada instrumento utilizado, cada complicação que havia surgido e como o Dr. Yamamoto havia resolvido cada problema. Dr. Yamamoto ficou em silêncio por quase 2 minutos, processando o que acabara de ouvir. Finalmente, ele se virou para os colegas brasileiros e fez uma declaração que chocou a todos. Esta mulher compreende a técnica melhor que muitos dos meus residentes no Japão. Se ela diz que pode aplicar o procedimento, eu acredito que devemos dar uma chance a ela. O presidente vai morrer de qualquer forma se não tentarmos. A reação dos médicos brasileiros foi de horror absoluto. Você está sugerindo que deixemos uma faxineira operar o presidente da República? Dr. Figueiredo gritou. Isso é loucura! Nós seremos responsabilizados criminalmente se algo der errado. Mas Dr. Yamamoto manteve sua posição. Às vezes a sabedoria vem de lugares inesperados. Esta mulher pode ser nossa única chance de salvar este homem. O que aconteceu nas 6 horas seguintes desafiou todas as leis da medicina, da probabilidade e do preconceito social brasileiro. Após uma discussão acalorada que durou quase 1 hora, durante a qual o presidente continuava morrendo na mesa de operação, Dr. Yamamoto finalmente convenceu os colegas brasileiros a permitir que Maria assistisse à cirurgia como consultora técnica, uma função que nenhum hospital no mundo havia criado antes. A cirurgia começou às 19h30 com Dr. Yamamoto como cirurgião principal, mas com Maria ao lado dele, orientando cada movimento baseado em sua memória fotográfica da técnica, que havia observado anos antes. Doutor, agora é necessário fazer uma incisão de 3 centímetros no átrio direito, mas angulada a 15 graus para evitar a artéria coronária. Ela disse com uma calma que contrastava com a tensão palpável da sala cirúrgica. Os outros médicos observavam em silêncio sepulcral, enquanto Maria orientava procedimentos que eles nunca haviam visto em nenhum livro de medicina. A técnica de sutura precisa ser em formato de 8, não linear. Ela instruiu quando o Dr. Yamamoto hesitou sobre como fechar uma ruptura particularmente complexa. O Sr. Tanaka tinha exatamente a mesma lesão, e o senhor usou fio de seda 6-0 com essa técnica específica. Durante as primeiras 3 horas de cirurgia, Maria demonstrou um conhecimento de anatomia cardiovascular que impressionou até mesmo o Dr. Yamamoto. Ela previu cada complicação antes que ela acontecesse, sugeriu modificações na técnica baseadas nas especificidades do caso do presidente e orientou o uso de instrumentos que outros médicos nem sabiam que existiam. Era como se ela fosse uma enciclopédia viva de cirurgia cardiovascular experimental. A parte mais crítica da operação veio na 5ª hora, quando o coração do presidente parou completamente e os monitores emitiram o som contínuo que indica morte clínica. Perdemos ele, Dr. Figueiredo murmurou, mas Maria manteve a calma absoluta. Dr. Yamamoto, precisa aplicar massagem cardíaca direta com a técnica japonesa que o senhor usou no Sr. Tanaka. 30 compressões, pausa de 5 segundos, depois choque de 200 joules. O que aconteceu em seguida foi o milagre médico mais extraordinário já documentado em um hospital brasileiro. Seguindo exatamente as instruções de Maria, Dr. Yamamoto conseguiu reativar o coração do presidente, que voltou a bater com força e regularidade. Mas não foi apenas isso. O coração estava funcionando melhor que antes do infarto. Como se a cirurgia tivesse corrigido problemas que nem os exames pré-operatórios haviam detectado, às 01h30 da manhã, quase 6 horas após o início da
Operação mais improvável da história da medicina brasileira, Dr. Yamamoto anunciou. A cirurgia foi um sucesso completo. O presidente não apenas sobreviveu, mas seu coração está funcionando perfeitamente. Esta foi a operação cardiovascular mais extraordinária que já presenciei em 30 anos de carreira. O que aconteceu nas horas seguintes à cirurgia milagrosa revelou uma verdade que nenhum dos médicos, autoridades ou funcionários do hospital poderia ter imaginado. Enquanto o presidente se recuperava na UTI sob os cuidados da melhor equipe médica do país, Dr. Yamamoto fez uma pergunta para Maria que mudaria completamente a compreensão de todos sobre quem ela realmente era. Maria, onde você aprendeu anatomia com essa precisão? Não é possível adquirir esse conhecimento apenas observando cirurgias esporadicamente, ele disse com aquela curiosidade respeitosa que caracteriza verdadeiros cientistas. Você tem formação médica formal que não mencionou? A pergunta ecoou pela sala de espera, onde médicos, autoridades e funcionários aguardavam notícias sobre o estado do presidente. Maria olhou ao redor da sala, observando as mesmas pessoas, que haviam passado 15 anos a tratando como mobília humana, e pela primeira vez em décadas, permitiu que um sorriso genuíno aparecesse em seu rosto. Dr. Yamamoto, ela disse com aquela voz suave que agora carregava uma autoridade que ninguém havia percebido antes. Meu nome completo é Maria das Dores Santos. Formada em medicina pela Harvard Medical School, residência em cirurgia cardiovascular no Massachusetts General Hospital, especialização em cirurgia experimental no Tokyo Heart Institute. O silêncio que tomou conta da sala foi tão profundo que parecia ter absorvido não apenas som, mas também oxigênio. Dr. Roberto Figueiredo, que havia humilhado Maria horas antes, não conseguia fechar a boca. Doutora Patrícia Almeida olhava para ela como se estivesse vendo um fantasma. O secretário de segurança que havia gritado, "Não deixem essa faxineira tocar no presidente", parecia ter encolhido até se tornar invisível. Isso é impossível. Dr. Figueiredo finalmente conseguiu articular. Você trabalha como faxineira há 15 anos. Nós verificamos seu currículo quando foi contratada. Você tem apenas ensino médio completo. Maria assentiu pacientemente, como uma professora explicando conceitos básicos para alunos particularmente lentos. Meu currículo como faxineira é real, Dr. Figueiredo. Maria das Dores Santos, faxineira, realmente existe, mas ela é apenas uma parte da minha história. Dr. Yamamoto, que havia trabalhado em hospitais internacionais por décadas, foi o primeiro a compreender as implicações do que estava ouvindo. Você está dizendo que uma das cirurgiãs cardiovasculares mais qualificadas do mundo passou 15 anos trabalhando como faxineira neste hospital? Por quê? O que aconteceu para você abandonar uma carreira médica brilhante? A resposta de Maria revelou uma dimensão da tragédia brasileira que vai muito além de preconceito de classe. Dr. Yamamoto, eu voltei ao Brasil em 2008 depois de concluir minha especialização no Japão, com ofertas de trabalho dos melhores hospitais americanos e europeus. Mas eu queria servir meu próprio país, contribuir para melhorar a medicina brasileira. Candidatei-me a posições em todos os grandes hospitais de São Paulo. O que ela revelou em seguida expôs o lado mais sombrio da medicina brasileira de elite. Todos os hospitais rejeitaram minha candidatura, não por falta de qualificação, meu currículo era impecável, mas porque eu era uma mulher negra de origem humilde, filha de faxineira, que não tinha as conexões sociais adequadas para trabalhar com a elite médica brasileira. Um diretor chegou a me dizer que pacientes ricos não se sentiriam confortáveis sendo operados por alguém como eu. A história completa de Maria das Dores Santos era ainda mais extraordinária e trágica do que qualquer pessoa naquela sala poderia ter imaginado. Ela havia nascido em uma favela de Belo Horizonte, filha de uma faxineira e de um pedreiro que nunca aprendeu a ler, mas que trabalhou 16 horas por dia durante toda a vida para garantir que a filha tivesse oportunidades que eles nunca tiveram. Minha mãe limpava 3 casas por dia para pagar meus estudos,
Maria continuou, sua voz agora carregada de emoções que havia guardado por décadas. Ela morreu de câncer no dia da minha formatura em Harvard, mas antes disse que estava orgulhosa, porque sua filha seria médica e ajudaria pessoas pobres como nós. Eu prometi a ela que voltaria ao Brasil para cumprir essa missão. Mas quando chegou ao Brasil com diplomas das melhores instituições do mundo, Maria descobriu que a medicina brasileira de elite era um clube fechado onde origem social importava mais que competência técnica. Passei 2 anos enviando currículos, fazendo entrevistas humilhantes, onde me perguntavam se eu realmente havia estudado em Harvard, como se fosse impossível uma mulher negra de origem pobre ter conquistado aquelas qualificações. A decisão de trabalhar como faxineira não foi desespero, foi estratégia. Eu percebi que a única forma de exercer medicina no Brasil era me tornar invisível primeiro. Como faxineira, eu podia observar procedimentos, estudar casos, aprender as especificidades da medicina brasileira sem ser rejeitada por preconceito. Durante 15 anos, transformei minha invisibilidade em educação médica continuada. Doutor, Yamamoto fez uma pergunta que estava na cabeça de todos. Mas por que você nunca revelou sua identidade? Por que continuou fingindo ser apenas uma faxineira? A resposta de Maria revelou uma compreensão profunda da natureza humana que ia muito além de conhecimento médico. Porque eu queria documentar exatamente como a elite médica brasileira trata pessoas que considera inferiores. Eu queria ter evidência concreta do preconceito sistemático antes de me revelar. Durante 15 anos, Maria havia mantido um diário detalhado de cada situação de preconceito que presenciou ou viveu no hospital. Conversas onde médicos ridicularizavam pacientes pobres, decisões onde tratamentos caros eram negados baseados em classe social, situações onde funcionários humildes eram humilhados publicamente por profissionais que se consideravam superiores. Meu objetivo sempre foi usar minha experiência para forçar mudanças no sistema médico brasileiro. O mais impressionante é que durante esses 15 anos, Maria havia continuado estudando e se atualizando medicamente. Eu assinava revistas médicas internacionais com meu salário de faxineira, participava de webinários usando pseudônimos, mantinha correspondência com colegas de Harvard e Tóquio. Nunca parei de ser médica, apenas mudei minha forma de exercer a profissão. A revelação final foi que Maria havia documentado dezenas de casos onde poderia ter salvado pacientes que morreram porque os médicos se recusaram a ouvir sugestões de uma simples faxineira. Quantas pessoas morreram desnecessariamente por causa do preconceito dos médicos brasileiros? Quantos pacientes eu poderia ter salvado se não fosse tratada como invisível? Essa pergunta ecoou pela sala como uma acusação que nenhum dos médicos presentes conseguia refutar. O que aconteceu nas 48 horas seguintes à cirurgia do presidente transformou Maria das Dores Santos na pessoa mais famosa do Brasil e expôs, de forma brutal, o preconceito sistemático que domina a elite médica nacional. Quando a notícia de que uma faxineira havia salvado a vida do presidente vazou para a imprensa, a reação inicial da mídia foi de incredulidade total, como se fosse impossível que alguém de origem humilde pudesse ter conhecimentos que médicos renomados não possuíam. Mas quando os detalhes da história de Maria começaram a emergir, sua formação em Harvard, especialização no Japão, os 15 anos de invisibilidade forçada, a narrativa mudou completamente. O Brasil inteiro parou para confrontar uma verdade desconfortável. A mulher mais qualificada para salvar o presidente havia sido rejeitada pelo sistema médico por puro preconceito de classe e cor. O presidente João Carlos Mendes, ao acordar da anestesia e descobrir quem realmente havia salvado sua vida, fez algo que nenhum político brasileiro havia feito antes. Pediu desculpas publicamente em cadeia nacional. Eu passei 15 anos vendo Maria limpar os corredores do hospital onde me tratava, e nunca me dei ao trabalho de conhecê-la como pessoa. Minha arrogância quase custou minha vida e privou o Brasil de uma das mentes médicas mais brilhantes do mundo. Dr. Roberto Figueiredo, que havia
Humilhado Maria no centro cirúrgico, renunciou publicamente a todos os seus cargos em hospitais de elite e anunciou que dedicaria o resto de sua carreira a trabalhar em hospitais públicos. Descobri que passei minha vida inteira confundindo diploma com sabedoria, posição social com competência. Maria me ensinou que verdadeira medicina não tem cor, classe social ou origem familiar. O Hospital Sírio-Libanês ofereceu a Maria o cargo de chefe de cirurgia cardiovascular com o maior salário já pago a um médico no Brasil, mas ela recusou. Sua resposta revelou por que ela havia se tornado uma das pessoas mais respeitadas do país. Meu objetivo nunca foi conquistar posições de prestígio. Foi provar que conhecimento e competência existem em lugares que a elite prefere ignorar. Hoje, 3 anos depois da cirurgia que mudou a história da medicina brasileira, Maria das Dores Santos dirige o primeiro hospital público especializado em cirurgia cardiovascular gratuita, financiado inteiramente por doações de pessoas que foram inspiradas por sua história. O hospital já realizou mais de 2.000 cirurgias em pacientes pobres, que antes morreriam por falta de acesso a tratamento médico de qualidade. Mas a transformação mais profunda não aconteceu nos hospitais ou nas faculdades de medicina. Aconteceu na mente de milhões de brasileiros que aprenderam a questionar seus próprios preconceitos sobre quem pode ou não pode ter conhecimento valioso. Quantas Marias existem por aí, escondidas atrás de uniformes de limpeza, disfarçadas de faxineiras, invisíveis aos olhos de quem deveria reconhecer sua sabedoria? A história de Maria nos força a confrontar uma verdade perturbadora. Nosso preconceito pode literalmente matar pessoas. Se os médicos tivessem mantido sua arrogância por mais algumas horas, o presidente teria morrido e o Brasil teria perdido não apenas um líder, mas a oportunidade de descobrir uma das mentes médicas mais brilhantes de sua história. Mas aqui está a pergunta que realmente importa. Quantas vezes você já julgou a capacidade de alguém baseado na roupa que essa pessoa usa, no trabalho que faz ou na classe social a que pertence? Quantas oportunidades de aprender algo extraordinário você perdeu porque considerou alguém inferior demais para ter algo valioso a ensinar? Maria das Dores Santos não salvou apenas a vida de um presidente. Ela salvou a alma de uma nação que precisava aprender que sabedoria não tem endereço fixo, que competência não vem com certificado de nascimento e que, às vezes, as pessoas mais extraordinárias estão escondidas nos lugares mais simples, esperando que alguém tenha humildade suficiente para realmente enxergá-las. A verdadeira cirurgia que Maria realizou não foi no coração do presidente, foi no coração do preconceito brasileiro, e essa operação está longe de terminar. Se esta história te fez repensar a forma como você enxerga pessoas ao seu redor, se ela te mostrou que nunca devemos subestimar ninguém baseado em aparências, deixa um like neste vídeo e se inscreve no canal para mais histórias reais que desafiam nossos preconceitos e nos fazem pessoas melhores. E nos comentários, conta para a gente. Você já viveu uma situação onde foi subestimado por sua aparência ou posição social? Escreve: toda pessoa tem valor. Se você entendeu que cada ser humano carrega conhecimentos e experiências que podem surpreender o mundo inteiro.